Oi, eu sou a Série e eu tive uma ideia muito próspera de que eu vou conseguir fazer uma resenha de Katana enquanto eu limpo minha estante, tá? Então, vem aí. Só pra começar, Katana está disponível na Amazon, no Kindle Unlimited ou no Kindle convencional, você pode comprar. É um e-book baratinho, viu, galera? Viu? E agora eu vou fazer, tipo, uma introdução básica. Katana é uma história ABO. Pra você que não sabe o que é ABO, é alfabeto e ômega. As pessoas conseguem virar lobos, ou ela tem um lobo dentro de si. É tipo um híbrido. É resumidamente um híbrido, sabe? E essas pessoas viraram lobos como o Mercelli. Simplesmente, a autora criou um universo cyberpunk onde foi criado uma cura para câncer e foi distribuído para o mundo todo. Só que o que eles não contavam é que essa cura para o câncer ia matar a população quase toda. 99% da população da humanidade foi para casa do caralho. E não tinha o que fazer. Os cientistas correndo criaram uma cura ou uma prevenção para essa vacina, mais ou menos. Uma vacina. Criaram uma prevenção. E essa prevenção foi o quê? Deixar os seres humanos mais fortes. Como? Com um lobo dentro deles. Que legal. Aí essa é a premissa de Katana. A gente conta a história do Lupo, ou do Blake, e do Yuji, ou Kitsune. Que são o Lupo, um alfa, e o Kitsune, um ômega. E o Lupo, ele é aquele personagem bem brincalhão, doido das ideias, e tipo assim... Foi um personagem que me cativou desde o começo, porque assim... Ele é aquele personagem que você lê a história dele e você pensa, mano, esse cara claramente não tem vontade nenhuma de viver, mas ele só tá vivendo a vida dele, ele só vai enfrentar a vida dele e vai, entendeu? Enquanto o nosso querido Kitsune tem a mesma vibe dele, né? Mas vamos lá. O Kitsune, ele é um ômega, e nesse universo, os ômegas, eles são menosprezados por serem uma... Como se diz? Uma população inferior aos alfas, né? Então, todos os ômegas são subjugados. Seja ômegas homens ou ômegas mulheres. São sempre subjugados. Aí tem a questão de agênero, bababá, agênero, bigênero e tal. A pessoa que for um ômega, ela é subjugada na população geral. Os alfas, eles são totalmente o centro do universo, entendeu? Então, eles são mais fortes, eles são mais poderosos, eles têm mais dinheiro, mais oportunidade e babá. E o que acontece? Nessa história, o Kitsune, ele é o líder da Irmandade Ômega. O que é a Irmandade Ômega? Pra vocês que não sabem, eu sou uma historiadora em formação. Eu tô no penúltimo semestre ou o antepenúltimo semestre da faculdade de História. Pra que você não sabe, para que haja uma revolução contra algo que oprime um povo, é preciso que uma comunidade, uma pequena comunidade, ou várias comunidades se ergam contra o governo que faz essa perseguição em massa. Então vamos lá. A Irmandade Ômega é literalmente isso. É uma irmandade, uma comunidade onde ômegas se juntam contra o governo, que aqui é chamado governança mundial. A governança mundial é literalmente mandada por alfas. Então, todos os alfas possíveis que vocês pensarem mandam na governança. Beleza? Aí, o Kitsune, ele é líder dessa governança. E a representação dele como uma pessoa que é contra a tirania da humanidade é maravilhoso, entendeu? Porque o Kitsune, as representações descritas pela autora são maravilhosas dele. Mesmo que em muitos momentos ele me irritasse, porque ele é emocionalmente desequilibrado, e eu digo, quando ele é emocionalmente desequilibrado, eu digo por clareza, porque ele é raivoso, ele tem ódio, aí do nada ele tá triste, aí do nada ele tá feliz, aí do nada ele faz umas coisas, e eu ficava, mano, você é desequilibrado, vai pra terapia.
Você me irrita. Toda hora ele me irritava, tá? Eu entendo ele como um líder da Irmandade, perfeito, brilhante. Mas ele, como um ser humano, eu sairia no soco com ele 5 minutos. Eu perderia claramente, mas eu sairia 5 minutos com ele na porrada, tá? E a Irmandade Ômega que ele comanda faz greve, explode coquetel molotov no meio da rua contra a polícia da governança mundial. E ele faz discurso contra todo mundo. Eles criam a Purple Pill. Se não me lembro se era Purple ou Blue Pill. Eu não lembro agora. Mas é alguma coisa Pill. Que é uma pílula que faz os ômegas não engravidarem, entendeu? E tipo assim, a governança quer mandar na gravidez dos ômegas, porque eles precisam que a humanidade se erga. Para que a humanidade se erga, os ômegas precisam ter filhos. E os ômegas não querem ter filhos assim, desse jeito, entendeu? Eles querem escolher, ter o poder de escolha. Reflete muito a realidade, né? Eu amo como a literatura faz isso. E o nosso querido Kitsune, ele toma a pílula tal. E só que ele tem um grande problema. A ômega dele, ela é muito forte. E até com a pílula, ela ainda fala com ele. E o pior de tudo, ele tem uma ligação com o nosso querido Lupo, que agora eu vou voltar nele. Agora vamos para o nosso querido Lupo, ou desquerido por Kitsune. Ele é um alfa lupus, só que ele não é lupus completo, ele é o meio lupus. Por quê? Não existia alfa lupus. Então eles foram começar a fazer pesquisa para que a humanidade chegasse ao lupus perfeito, que vira lobo, que fica completo, fala com um lobo dentro dele e tal. Só que eles não conseguiram, aí veio o nosso querido Lupo, que é meio lobo. Ele é meio lupus, né? Tipo, nosso querido, ele tem um lobo dentro da cabeça, mas ele não consegue virar lobo. Não consegue. Mas você vai entender esses aspas quando você ler a história. Mas, o Lupo, ele é aquele personagem, como eu disse no começo, que ele é brincalhão. Ele, tipo, faz piada, debochado, mas você vai ver por dentro da cabeça dele, ele tá por depressão, querendo em cima da ponte. Entendeu? E a gente vai lendo isso, e por a história ser muito bem detalhada, a gente percebe que o personagem está lelé da cabeça. A cabeça dele já tá lelé, não aguenta mais a vida dele, não aguenta mais nada que acontece na vida dele. Ele não sabe por que ele tá vivendo, ele só sabe que ele tá ali. Ele tenta de tudo, mas ele não consegue entender por que ele existe. E é muito bom essa ideia, essa analogia, porque ele não entende por que ele existe, ele não entende por que ele foi obrigado a existir. Ele só tá ali, tentando procurar uma liberdade ilusória, até que ele encontra o Kitsune. Aí, beleza. O Kitsune, nosso divo, ele não gosta do Lupo, mesmo que o Lupo seja totalmente chodado nele. Chonado. Ama. Ama esse menino. Só que o Lupo não suporta ele, né? Quem diria? Ele não suporta ele. E é isso. E fica essa dinâmica dos dois na história inteira. Ah, Marcele, então ele é um Enemy to Lovers. É um Enemy to Lovers, mas esse aqui é um Enemy to Lovers mesmo. Porque tem muitos Enemy to Lovers que falam que é Enemy to Lovers, mas os caras não se odeiam. Eles se odeiam claramente. Se odeiam. Eles se odeiam claramente. Quando eu digo se odeiam. Tipo assim, são 2 livros. Nesse primeiro livro não teve uma faísca direito. Sabe como você acende fósforo? Tipo assim. Foi bem pouquinha. Tá entendendo? Então provavelmente vai ter agora no 2. Então é um slow burn com Enemy to Lovers assim. Na sua cabeça. Porque minha cabeça explodiu várias vezes lendo. Entendeu? Além da questão de revolução, que é muito bem narrado nessa história, eu fico chocada o quanto a autora Emma conseguiu trazer a dinâmica de uma revolução no mundo real para esse livro, que é maravilhoso, tá, gente? E assim, se você gosta disso, gosta dessa dinâmica, tipo, é um casal LGBT, mas é um slow burn, eu gosto de slow burn, gosto que demore para dar um aperto de mão. Pode ler. Maravilhosamente você pode ler isso aqui. Por quê? Por que eu digo isso? Porque, é assim, eu odeio ler livro que ele se propõe algo e ele não cumpre.
O que não é um problema aqui neste livro. Não é um problema neste livro. Por que eu digo isso? Tem muito livro que se propõe a uma coisa, mas no final chega e o que ele se propõe ele joga na casa do caralho. Resumidamente. Esse livro, ele se propõe ao quê? Demonstrar o que um governo corrupto, que não gosta da sua população, pode fazer com uma pessoa ou com um povo. Demonstrar como uma população luta contra isso, claro, porque quem luta a favor do povo é o próprio povo. A gente viu exemplos recentes em São Paulo, com as pessoas indo contra o Congresso, porque o Congresso não quer aprovar a taxação de super ricos. Então, quem levanta o ânimo do povo é o próprio povo. E aqui a gente tem essa representação em Katana. Então, o povo está a favor do povo. E o povo, quando vê a Irmandade, a maioria das vezes não vai contra a Irmandade, porque mesmo que você não esteja na Irmandade, você entende que o que a Irmandade faz é importante, entendeu? Você entende que eles estarem lá na frente lutando por você e por eles mesmos é sobretudo, é tudo. Não é só a Irmandade Ômega que vai se beneficiar, porque os ômegas vão ter mais chances de trabalho, mais chances de vida, mais chances de ter um local de paz, mais chances de poder controlar o próprio corpo. É todo mundo que vai se beneficiar, até os próprios alfas. Porque tem várias cenas do Lupo que ele chega no livro e ele fala: alfas não choram, alfas não podem fazer isso. Mas por que um alfa não pode fazer isso? Quem que disse que um alfa não pode fazer isso? Por que um alfa não pode chorar? Por que um alfa não pode fazer isso? Por que não pode fazer aquilo? Só para se demonstrar um macho alfa ou uma mulher alfa. Você não é uma pessoa totalmente equilibrada emocionalmente para que não chore. E até pessoas equilibradas emocionalmente choram, entendeu? Porque isso é um sentimento humano. Mas a gente percebe que quando a Irmandade Ômega está lutando por isso, eles não estão lutando apenas por eles estão lutando por um todo, entendeu? Tanto que o próprio Lupo, que não ligava para a questão da Irmandade Ômega, nem ligava para a ideia geral da governança, entende que o que a Irmandade Ômega faz é para benefício geral. Tanto que ele começa a ajudar o Kitsune no começo, porque ele gosta do Kitsune, mas depois ele percebe que, na verdade, o Kitsune tem uma ideia geral de que é necessário cuidar das pessoas. Tá. Num resumo geral, Katana é uma história, assim, que você lê pensando em que vai ser só um anime de lovers sobre duas pessoas numa BO e que não vai ter nada demais. Muita gente pode pensar nisso, mas não é isso. Katana, ele pode ser a ideia clássica do almas gêmeas e babá. Mas a autora, ela consegue fazer o universo de Katana parecer palpável na sua mão. Então você imagina como é os prédios, você imagina como é as ruas, você imagina a chuva ácida que ela relata que acontecia, você imagina como foi a reação da população quando veio a vacina, você imagina cada cena na sua cabeça, porque você sabe que aquilo relatado pode acontecer em qualquer momento, entendeu? Porque, tipo, você pode ser que crie alguma cura experimental que não foi testada direito. E alguns cientistas falaram que não pode, mas aí lá a população vai querer usar. Foi o que aconteceu na Covid, por exemplo. O cientista falando, gente, não, esse remédio aqui é remédio pra pessoas que têm lúpus usarem. Porque vocês estão usando pra tratar Covid. Não tem nada a ver que as pessoas estavam tomando. Entendeu? Então pode acontecer. É uma coisa que pode acontecer e tá lá no livro, sabe? Porque a ficção, ela reflete a realidade. Então o que eu digo pra vocês se você quer ler um livro de romance, slow burn, que relata o cyberpunk, que relata sentimentos humanos claros, porque ali a gente vê que não é um humano ficcional, tipo, perfeito. É um humano imperfeito, entendeu? Mesmo que eles sejam humanos modificados, que tenham lobos dentro deles, eles erram. Então eles vão fazer você sentir raiva,
vão fazer sentir tristeza, você vai querer chorar junto com eles, você vai querer abraçar, às vezes você vai querer dar um tapa na cara deles, às vezes você vai querer chorar junto com eles, mas você entende cada ideia de katana, entendeu? Então, o que eu queria dizer é que katana é um emaranhado de emoções e sentimentos que eu não senti há muito tempo num livro, entendeu? Me prendeu muito a leitura. São 511 páginas. Dá pra você ler no Kindle, no aplicativo, ou se você tiver o Kindle mesmo. E é uma chance pra você dar uma chance pra um autor brasileiro, sabe? Porque é uma escrita leve e emocional. Então, você sente o que os personagens sentem. Às vezes eu sentia como se eu estivesse do lado do Kitsune ou do lado do Lupo, presenciando tudo que tá acontecendo. Entendeu? Eu entendia as mensagens da governança, eu entendia as mensagens da Irmandade, eu via a Afrodite, que é a loba que cuida da Irmandade Ômega. Eu entendia tudo que acontecia, entendeu? Então a escrita da autora trouxe essa dimensão grandiosa na história. E a escrita dela, ela trouxe o que eu precisava entender do Kitsune, o que eu precisava entender do Lupo, o que eu precisava entender de cada um deles, entende? Sabe? Então, se você gosta de escritas assim, emocionais e descritivas, algo bom pra quebrar seus neurônios ou fritar ou derreter a sua cabeça, eu aconselho você ler Katana, entendeu? Ele vai virar livro físico. Não sei quando, porque a editora ainda não demonstrou, mas é a editora Yellow. Eu vou deixar o arroba da editora Yellow aqui. E o arroba da autora, Margaret. Eu vou deixar o link do Kindle, do livro dela aqui embaixo, na descrição. Essas são minhas redes sociais aqui. O Instagram, na verdade, eu sou do Instagram. TikTok eu abandonei. Mas é isso. É uma leitura complexa por si só, com personagens complexos, com ambiente complexo. Você tem que fazer vários emaranhados na sua cabeça, criar um mapa mental pra entender tudo. Mas é um livro só, porque vai ter o segundo agora. A gente não sabe quando. Mas é um emaranhado de histórias que você vai ler e vai chegar na DM da autora e falar: pelo amor de Deus, pelo amor dos deuses, lança o livro 2 logo. Até a próxima.